Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor, Esdras Ma. Título da semana 4, A Oração da Igreja. Quarta-feira. Ler com oração 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz: Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A importância do ministério de oração da Igreja. Após apresentar um resumo de seu encargo a Timóteo, no primeiro capítulo de 1 Timóteo, Paulo passa a tratar de um assunto vital que deve preceder nosso serviço. Em nosso serviço a Deus, assim que recebemos o encargo, todos gostamos de sair logo por aí fazendo o que achamos que deve ser feito. Mas Paulo nos mostra que antes de fazer qualquer coisa, antes de tudo devemos orar. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Resumindo, antes de tudo, oração. A maioria de nós gosta de ouvir palavras que contenham metodologias, respostas a nossas perguntas. O que fazer? Como fazer? Ao ler essa epístola a Timóteo, supomos que receberemos instruções ou um manual de como se deve proceder na casa de Deus. Contudo, Paulo estava preocupado não apenas com Timóteo, mas também com você e comigo. Ele se preocupava com a possibilidade de suas palavras serem tomadas apenas como uma metodologia. Infelizmente, muitas igrejas transformaram-se em centros administrativos com muitas metodologias e técnicas modernas de administração. Não estou dizendo que isso não seja bom, isso é bom. Precisamos de administração e gestão na igreja, mas muitas vezes temos igrejas onde há muita organização, onde tudo é muito bonito e se atraem muitas pessoas, mas não vemos a presença do Espírito Santo e da vida. Uma igreja sem vida não tem vitalidade. Pode ter toda a aparência de piedade, mas falta-lhe o poder, não tem conteúdo. A oração é vida, não é metodologia. Uma igreja pode fazer tudo certinho, mas se não estiver vinculada com a vida eterna que é Deus, se não tiver essa vitalidade, qualquer dano que ela sofra dentro de si pode parti-la como um galho seco. Oração é a igreja vinculando-se com Deus, com a vida eterna. Quando oramos, estamos vinculados com Deus. A vida flui para nós e temos comunhão com Ele. Louvado seja o Senhor. Uma vida da igreja adequada, queridos irmãos, requer uma vida de oração. Nos dias atuais, a igreja deve assumir a responsabilidade de uma nova modalidade de oração. Já não podemos mais orar da maneira tradicional, do modo como temos costume de orar. Precisamos assumir o papel do ministério de oração da igreja. Assim como Deus hoje nos tem confiado a revelação e a missão de ser a coluna e base da verdade, Deus também está, neste momento, passando para nós o encargo do ministério de oração da igreja dos tempos finais. Precisamos ter uma oração que afete o destino da humanidade, que afete toda a situação atual. Não vamos envolver-nos com política. Somos a igreja em Filadélfia, com pouca força física, pouca força política, pouca força social, pouca força econômica. Somos desprezados. Contudo, nossa força deve estar na oração. Devemos ser aqueles que movem a mão de Deus. Precisamos da visão da oração que muda o rumo das coisas que estão acontecendo hoje.
ou seja, uma oração que acelera o processo de trazer o Senhor de volta. Vejamos a exortação de Paulo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Essa oração visa ao Evangelho. A vida tranquila e mansa não visa ao nosso conforto, mas à pregação do Evangelho. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o Evangelho. Nossa oração é para que o Evangelho prevaleça neste tempo do fim. Deus quer formar seu exército de jovens santos. É por essa razão que devemos orar pela situação mundial. Precisamos interferir com nossa oração e mover a mão de Deus para que o Evangelho seja propagado. Pergunta de hoje: à luz da leitura de hoje, o que de fato é a oração e qual é sua finalidade? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.